Olá, estamos nós aqui novamente na TV Direta para darmos início ao nosso programa Saúde. Aquele programa que vocês já sabem que a gente prepara carinhosamente para vocês toda semana e tenta, à medida do possível, sempre passar um pouquinho mais de conhecimento, algo que possa, né, realmente ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Gente, hoje nosso programa Saúde Inédito com um convidado que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito em casa, porque o assunto é algo assim que eu acho que é de interesse para todos, né? Independente de idade, de sexo. Hoje estaremos falando sobre ortopedia e principalmente sobre as doenças dos joelhos. E para falarmos desse tema, já vou apresentar nosso convidado. Hoje estamos recebendo aqui nos nossos estúdios do programa Saúde a presença do Dr. Fábio Figueira. O Dr. Fábio é médico, ortopedista, já está aqui na nossa cidade um bom tempinho, né? E já desenvolve um brilhante trabalho na área de ortopedia e gentilmente aceitou o nosso convite e está com a gente aqui na TV Direta. Então, antes de começarmos o nosso programa, vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado. Doutor, muito obrigado por ter aceito o convite, estar com a gente Obrigado, hoje. Boa noite a todos. Vamos aí mais uma vez. Né? Então, gente, já falei para vocês o assunto, né? Hoje estaremos falando sobre ortopedia. E cá entre nós aqui, ó, quem que não tem dor nas pernas, dor nas costas, dor no joelho? E muita gente fala que dói tudo até, né? Quando se fala na sessão de ortopedia e como dói os ossos. E você vai aprender um pouquinho mais a respeito desse assunto. É só ligar pra gente. Nosso telefone 3656-4147 e o nosso e-mail saudetvd@hotmail.com está à disposição de vocês. Vocês já sabem, o assunto de hoje é ortopedia, né? E enquanto vocês vão ligando, eu e o Dr. Fábio vamos conversando um pouquinho. Então, ligue pra gente, tire suas dúvidas, vamos aproveitar a presença do nosso convidado de hoje. Então, vamos lá, doutor, aproveitando mais uma vez a sua vinda até o nosso programa Saúde. A gente sabe que ortopedia é uma especialidade assim, bem vasta dentro hoje da medicina, né? E os ortopedistas, assim, eles se especializam, doutor, dentro de uma área? Sim, existem as especialidades e as áreas de atuações. Então, para dividir rápido, hoje a gente divide em quadril, joelho, pés, ombros e mão, tá? E a parte de coluna. Tem também a cirurgia infantil e a oncológica, tá? Você fez ortopedia e fez joelho? Sim, eu fiz cirurgia do joelho. Certo. Fiz cirurgia de joelho e de membro inferior, né? Então hoje a gente tem uma experiência bastante grande em joelho, em quadril, e a gente faz muito a parte de artroscopia, que é a cirurgia por vídeo, né? Aquela que você faz com furinhos. O pessoal chama aí de cirurgia laser. Cirurgia sem corte. Com cortes pequenos. Eles falam assim, vai cortar? Não, vai fazer a laser, só não é? É por aí. Essa cirurgia laser não tem tanta complicação, né, doutor? É uma cirurgia mais tranquila. Bem mais tranquila. Uma cirurgia que o risco de complicação é bem baixo, tá? A recuperação geralmente bem mais rápida do que a cirurgia convencional. É uma cirurgia muito pouco dolorosa. Funciona muito bem, isso mudou a ortopedia depois que a gente começou a usar o vídeo para fazer as cirurgias, né? Assim, ó, e toda vez que a gente fala em ortopedia, né, quem que não tem a dor, né, doutor? É muito difícil você conversar com uma pessoa e falar assim, não dói nada, não tem uma dorzinha na coluna, nem no pescoço, nem nas pernas, nem o joelho, nada dói. É muito difícil, né? Todo mundo tem essa dor, não tem? Todo mundo tem sua dorzinha, né? A gente está aí para tentar resolvê-las ou, na medida do possível, amenizá-las, né? Mas assim, como nós estamos falando das subespecialidades dentro da ortopedia, e você falou pra gente que você fez mais essa parte de membros inferiores e de joelhos, doutor, joelho dói bastante, né? Muito frequente. Uma das principais causas de visita ao ortopedista são as dores no joelho, né? Dizem, né, que no futuro, aí, a partir de 2020,
em média 20% a 25% da população vai ter dor de joelho, né? Que é muita gente. De cada 10 pessoas você vai ter 2 ou 3 aí que tem algum tipo de dor ou problema de joelho. E por quê? Eu acho que é porque a gente usa muito, né? E porque o joelho carrega muito nosso peso. Então você usa bastante e ele faz muita força. Isso faz com que, com o passar da idade ou com o uso, vão ocorrendo vários problemas, né? E hoje ninguém vive mais poucos anos, a população está aí ganhando bastante idade. Isso aumentou muito também a frequência das dores de joelho, né? É verdade, né? De primeira é difícil a gente... geralmente a gente vê a pessoa em torno de 70 e poucos anos. Hoje tem tanta gente com mais de 100 anos, muito, né? Muito comum. E tem muitas pessoas com bastante idade e muito bem, né? Isso que é bom. A gente vê senhoras com uma qualidade de vida muito boa numa idade alta, né? Bom, mas logo que você falou assim que a gente vai viver mais, pelo menos a gente espera. Espera que sim, né? E que de cada 10, 2 pessoas vão ter problema de joelho, o que fazer? Eu gostaria assim, se desse umas dicas pra gente. O que fazer para prevenir, né? Ter o joelho mais saudável possível. Vamos tentar. A gente divide mais ou menos em 2 coisas. Primeiro, os fatores que a gente chama de constitucionais, que são aqueles que você não consegue mudar, que é a genética, algum trauma que você teve, tá? A idade, né? A idade. E tem aqueles fatores que a gente diz que você consegue mudar, que são as coisas que a gente tem que investir para diminuir a chance de ter problemas de joelho, tá? Alguns fatores são importantes. O primeiro é o controle de peso. É sabido aí que quanto maior o peso em cima do joelho, mais a chance de você ter problema. O segundo é evitar os excessos. Então o joelho funciona mal na sobrecarga. Então se você usa demais ou faz força demais ou agacha demais no seu joelho, a chance dele ter problema é maior. E a terceira coisa é manter sempre um bom padrão muscular. Então acho que a atividade física, o exercício leve a moderado, feito de forma regular, é extremamente importante para diminuir a chance de ter lesão. E se tiver, é bem mais fácil da gente tratar, né? Então, mas é o que eu sempre falo, né? Gordo só sofre, né, doutor? Não, o peso é um fator, mas não é o único, né? Eu acho que a gente tem que pensar muito no fator muscular e outras causas. O peso tem que prevenir, tem que cuidar. Mas a pessoa assim, que tem problema de joelho, ela não consegue fazer caminhada, fazer assim... Sim, muitas vezes, né? As pessoas com problema de joelho não conseguem e não devem fazer caminhada. A maioria das pessoas a gente recomenda que faça atividade física, mas que faça atividade que não tenha impacto, como pedalar, como uma atividade na água, uma hidroginástica, uma academia, um pilates, tem várias outras opções que a pessoa pode usar. Então não tem desculpa. Não tem jeito. Mas vamos abrir já o nosso programa, né? Com as perguntas dos nossos telespectadores que já estão chegando. Gente, vocês que estão em casa assistindo, tem alguma dúvida a respeito de ortopedia, dos ossos, do joelho e tal, ligue pra gente, vamos aprender. Então vamos lá, ó, a Joana da Coab 1. Joana, um abraço, obrigada por abrir o nosso programa Saúde de hoje. Então ela disse assim, doutor, estresse pode ser causa, por exemplo, assim, de dor nas costas? Pode, sem dúvida. Muitas vezes os períodos de estresse, eles levam a muita contratura muscular, você tensiona, e isso é uma causa de dor muito frequente, tá? Então, a pessoa não dorme direito, a pessoa né? não dorme, a pessoa ela tensiona, e isso acaba levando a consequências, principalmente dor. E até é interessante essa pergunta da Joana, porque às vezes a pessoa vai no ortopedista ou vai no médico assim, de dor, fala, tô com dor na coluna, né? E o médico dá um calmante, um relaxante, fala, o doutor tá louco, né? Tô com dor e ele tá me dando esses remédios, né, para dormir, né? Pode ser usado, é uma das indicações, né? É claro que a gente sempre diz que tem que se excluir os problemas físicos, mas os problemas emocionais, eles estão muito envolvidos nas dores, né? Hoje a gente tem já doenças que têm o fator emocional até como causa, né?
uma fibromialgia, né, Por doutor, exemplo, né? né? Que a pessoa dói tudo, né? E a gente procura, faz tudo quanto é exame, quanto é coisa e não acha nada. Exato. E a dor tá lá. E a dor existe. Ó, a Vita, lá do Jardim Nova Mococa, disse que tem muitas dores no joelho, só que ela não deixou a idade dela, né? Sim. Tirou radiografia e deu desgaste no joelho, né? Ela gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso. Sim. O desgaste de joelho é o que a gente conhece como artrose, tá? É uma lesão principalmente da cartilagem do joelho. Eu costumo dizer que para você entender bem, né, assim, quem conhece o osso de frango, vê ali aquela pontinha lisa, aquilo é cartilagem, aquilo que faz o movimento liso do joelho. Imagina aquilo gasto irregular, às vezes chega a ficar osso com osso. Aí você tem o desgaste de joelho. Isso é o que a gente chama de artrose. Geralmente vem nas pessoas com mais idade, não sei exatamente a idade esqueci o nome dela. Vita. Da dona Vita, mas provavelmente ela deve ter acima dos 50 anos, que é mais frequente, né? Quer dizer assim, artrose, essas coisas, todo mundo vai ter. Um vai ter mais, outro vai ter menos. Não sei se todo mundo, mas pelo menos quem 20% da população vai ter. Porque é muito difícil assim, se pegar uma pessoa com 70, 80 anos que não tem uma artrose. Sim, a articulação ela gasta com o uso e com o tempo, né? Então, quanto mais você viver, maior a chance de você ter o desgaste. Eu estou falando isso porque, assim, ó, esses dias, assim, nós entrevistamos, por exemplo, o Dr. Coraçado. Ele falou, gente, todo mundo vai ter um grau de perda auditiva com a idade. Né? Mais Como ou o menos. oftalmologista falou, todo mundo vai usar óculos com o tempo, porque existe a perda natural da idade, né? Isso. Em relação aos joelhos, é assim, todos os joelhos vão gastar com a idade, mas nem todos vão ter sintomas. Não são todos os joelhos que gastam que doem. Então você vai ter aquelas pessoas que têm um desgaste pequeno e tem muita dor, da mesma forma que você tem pessoas que têm um desgaste maior e a dor ela não é tão importante, tá? Então varia muito de pessoa para pessoa, varia do uso, varia do peso, varia do que a pessoa faz, tem a genética envolvida, não é só o tempo que importa. E mesmo a dor, né, doutor? Tem gente que tem, assim, você faz um exame, você vê aquela hernia de disco enorme, aquela coisa, e a pessoa tá lá, tá fazendo as coisas, tem a dor. Sim. Tem gente que tem algo assim tão pequeno, né? Homem tem mais dor, não tem? Ah, não sei. Pergunta difícil. Pode ver que a mulher suporta Os dois melhor, têm, né? viu? Depende muito de pessoa para pessoa. A Vita gostaria de saber também, doutor, o que é bursite, porque ela também tem muitas dores no braço direito. Bursite é o que a gente conhece como uma inflamação da bursa. A bursa é o quê? Ela é uma bolsinha que ela serve para quê? Ela serve para lubrificar e para dar nutrição, principalmente para os tendões. Então, quase todas as articulações têm uma bursa, tem uma bolsinha próxima ali para lubrificar os tendões. Quando elas se inflamam, geralmente associada à inflamação do tendão, a gente chama de bursite. Tá? Você pode ter de ombro, você pode ter de joelho, você pode ter de quadril, você pode ter de várias articulações. Então a bursite é na articulação, né? Na maioria das vezes. Bom, gente, olha, nós estamos aqui conversando, respondendo as perguntas, mas vocês que estão em casa, ligue pra gente, mande a sua pergunta, tire sua dúvida. O importante é essa comunicação, essa interação, né, nós aqui com vocês em casa. Então, vamos aprender a respeito desses assuntos aqui. A Cleusa da Mocoquinha ligou para te mandar um abraço. Bom, obrigado. Doutor, estou muito feliz em vê-lo no programa. Sou sua paciente. O senhor já me operou 4 vezes. Chá vida, hein? Você viu? Ainda bem que ela tá boa, né? Olha, ela operou 4 vezes e tá feliz, né? Que bom. Sinal que deu tudo certo. Obrigado, né? Cleusa. Um abraço para você e para todo mundo aí da família. Doutor, a gente vê assim, ó, que os jogadores se machucam muito o joelho, né? Machucam bastante. O futebol é uma atividade que tem muito giro, tem muito movimento rotacional, que é o que o joelho suporta mal. Então, principalmente futebol, atividades que exijam giro, é onde ocorre a maior parte das lesões de joelho. Tá? E assim, esses jogadores que fazem cirurgia de joelho, você acha que volta ao normal, doutor? Os trabalhos mostram
que nos atletas profissionais, 85% a 90% dos operados voltam a exercer a função pré-lesão, tá? Tem uma porcentagem aí de 10 a 15% que não consegue retornar no mesmo nível, tá? Mas a maioria volta, e volta bem. Depende um pouco da lesão e de tudo, como é que foi feito o tratamento dele, né? Bom, nosso amigo Mané Garrucha ligou, né? O Mané, mais uma vez, obrigado pela sua ligação e por estar participando do nosso programa, né? A Paula ligou, boa noite. É um prazer ver o Dr. Fábio no programa Saúde. Paula, obrigado. Obrigado. Quando eu tinha 25 anos, fiz uma cirurgia no joelho. Foi retirado um cisto no menisco. Hoje tenho 43 anos. Estou pesando 64 quilos. Não sinto dor. Estou muito bem agora. Gostaria de saber se ainda posso ter alguma complicação futuramente. Sim, boa noite, Paula. Aí é o seguinte, geralmente as pessoas que fazem cirurgia no joelho na idade jovem, aí 20 e poucos anos, principalmente quando você retira menisco, que é ali o amortecedor do joelho, existe uma chance maior desse joelho gastar no futuro, tá? Então, como você já foi operada, como já foi, assim, digamos, um joelho já foi mexido, a chance de você ter problema, ela existe e ela é maior um pouco do que uma pessoa que nunca teve lesão, uma pessoa que nunca foi operada. Então, aqueles cuidados que a gente comentou no início do programa, eles valem bastante. Controle de peso, evitar os excessos e uma atividade física leve a moderada. Se você não está sentindo nada hoje, você está liberada para fazer qualquer tipo de atividade. Se você sentir alguma coisa, procure algum ortopedista para ele te dar as orientações. Mesmo assim, caminhada ela pode fazer, doutor? No caso dela, eu acho que pode, né? Porque parece que o problema dela foi resolvido. Então, eu acho que ela não vai ter grandes restrições de atividade física. Uma pergunta que eu tenho certeza que muitas pessoas em casa devem estar pensando. E aquele povo que gosta de estalar os joelhos, sabe? Você já viu aquele povo que senta, estala, faz aquele barulho. Não só com os joelhos, né? Quando não faz com os dedos, com os braços. Sim. Faz mal estalar os joelhos? Não faz mal, tá? Todas as articulações, elas estalam, tá? Isso ocorre por diferença de pressão. Quando a pressão na articulação ela diminui, você faz um movimento, a pressão aumenta e faz um barulho. Isso é o que a gente conhece como estralo. Se estrala dedo da mão, do pé, o joelho, até a coluna estrala. Então não tem problema nenhum. Tá? Mas não faz bem não ficar estalando. Não. Nem mal, eu acho que não tem grandes problemas, nenhum. Você já deve ter visto de tudo disso aí, não viu? Tem bastante. Tem pessoas, principalmente coluna, quando a pessoa faz um determinado movimento e estrala a coluna, assusta um pouco. Mas não tem problema não. Só não pode estralar o pescoço. Assim, isso. Né? O estralo perigoso é aquele que dói. Então, quando sua articulação estrala e você sente dor, esse não é um estralo normal. Esse você vai precisar procurar saber por que está acontecendo dor. Tá? O estralo normal não é para doer, geralmente ele dá conforto. Você estrala o dedo, parece que fica melhor. Tá? Então esse não tem problema. Então, gente, quem gosta de fazer isso, está liberado pelo Dr. Fábio, né? Doutor, logo nós estamos falando isso, o que a gente também vê muito nos joelhos são as pessoas reclamarem, estou com água no joelho, né? Também acho que deve ser uma rotina isso. Frequente, muito frequente. O que a gente sempre diz é que a água no joelho, na maioria das vezes, não é um problema, tá? Água no joelho geralmente é consequência de algum problema. Então, se você tem um desgaste, se você machucou um ligamento, machucou um menisco, a consequência disso é o joelho inchar, que é a água no joelho. Então, ter água no joelho não é uma doença, geralmente é consequência de alguma outra doença. Por isso que muitas vezes só tirar a água do joelho não vai resolver o seu problema. Você tem que tratar a causa, tem que tratar por que esse joelho está formando líquido. E não necessariamente ficar tirando ele toda hora. Tá? Porque tem gente que tem mania, né? O joelho incha já fala, tem gente que faz isso até em farmácia. Você já viu, doutor? Farmácia eu espero que não veja isso tão cedo. Isso é um procedimento médico, tem que ser feito com quem é treinado para fazer, né? Agora, a gente dá um alívio muito grande. Então, se você está com o joelho muito inchado, está cheio de água,
Quando você retira essa água, o joelho melhora muito. Você consegue andar melhor, você movimenta melhor o joelho. Então dá muito conforto. Então não é proibido. As pessoas melhoram, mas muitas vezes você não trata a causa. Tá? Eu tenho pacientes no consultório que tem que tirar a água do joelho com muita frequência. Tá? Porque principalmente problemas reumáticos, né? Os reumatismos muitas vezes incham o joelho de forma que você tem que ficar tirando o líquido várias vezes, às vezes fazendo medicações para controle da doença, né? Enquanto o reumatologista vai tratando a causa em conjunto com a gente. Né? Doutor, e tem muitas pessoas que às vezes a gente pode até injetar o medicamento lá no joelho, Sim, não pode? Pode ser feito. É uma coisa que funciona bem não só no joelho, mas em qualquer articulação. Você pode, além de retirar o líquido que está em excesso, você pode injetar algum tipo de remédio. Hoje, para joelho, vamos dividir em 2 tipos de remédio. A gente tem os remédios que são anti-inflamatórios, que são os corticoides. Eles ajudam ali a diminuir a inflamação e melhorar a dor. E hoje a gente tem uma medicação que se chama ácido hialurônico, que é um remédio que parece um gel, ele é viscoso, que ele serve para o tratamento do desgaste. Ele só serve para tratamento da artrose, do desgaste. Funciona super bem, a gente faz bastante, principalmente em consultório. É fácil de fazer e aquelas pessoas que têm um desgaste não muito avançado melhora bastante. O Marcos da São Domingos diz o seguinte, doutor, que ele teve um acidente de moto. Sim. Aí ele descobriu que ele tem um desgaste no joelho. E treinava musculação pesada até então. Esse desgaste que ele descobriu pode ser da musculação? Porque ele diz assim, uma pessoa que não faz academia, ele vê que também tem desgaste, né? Sim. Você acha que foi causado pela musculação? No caso do Marcos é difícil da gente dizer se foi ou não, tá? A atividade de academia, a musculação, não é uma causa frequente de desgaste, tá? A não ser que ela seja feita em excesso. Então, se você faz uma atividade muito pesada, principalmente atividades que exijam agachamento, aumenta a chance de você gastar o seu joelho. Se você faz as atividades na mesa romana, no leg, que são as atividades de máquina da academia, geralmente elas melhoram o joelho, a gente usa para tratar. Então, a chance do seu joelho ter gastado pela academia é pequena, tá? A não ser que você tenha feito um excesso, que você tenha exagerado no peso, exagerado na intensidade do exercício. E o Marcos gostaria de saber também o que significa espondilose na coluna. Espondilose, vamos dizer assim, é um desgaste inicial da coluna, tá? Vamos simplificar bastante. Você teria a coluna normal e você teria o desgaste, que é a espondiloartrose. A espondilose estaria ali no meio. A coluna que já tem um desgaste, mas ele ainda é pequeno, ele é inicial, tá? É isso que a gente chama de espondilose. Então, tá na hora de cuidar, né? Tá na hora. É uma coisa benigna, não é um grande problema você ter espondilose na coluna, tá? Muita gente super tem, frequente, né? Então, você vai ter que tomar os cuidados para que isso não piore, não gaste mais. Um telespectador anônimo que ligou pra gente, que eu sempre falo que não precisa dizer quem é, não. Se quiser falar, o importante é ligar, né? Isso. Ele gostaria de saber, doutor, se esporão tem cura, se é remédio. Então, eu gostaria primeiro que você explicasse para as pessoas que estão em casa o que é o esporão, né? Então, vamos lá. Ele deve estar falando de calcânio, né? De calcanhar. O esporão do calcanhar é uma inflamação numa estrutura lá que a gente chama de fáscia plantar. Então você tem o arco do pé, que é aquela curvinha. Para formar aquela curvinha, você tem uma corda. E essa corda gruda ali no calcanhar. Quando ela inflama, o pessoal conhece como esporão de calcânio. O organismo, na tentativa de resolver a lesão, ele começa a depositar cálcio. Isso forma um bico que se chama esporão. O pessoal conhece como esporão. Então, na verdade, o esporão mesmo em si, quando você vê ali na radiografia, ele não é muito importante, tá? O importante é a inflamação que você tem ali nessa estrutura que se chama fáscia plantar, tá? E esporão tem cura, tá? A cura muitas vezes não é fácil, ela não é rápida e ela não depende só de remédio, mas existe, tá?
Tem pessoas que demoram 2 anos para curar um esporão de calcânio, Nossa. mas consegue. E o que é importante, tá? Primeiro, você tem que ter um bom calçado, tá? A gente recomenda um calçado macio que tenha um saltinho atrás aí de uns 2 dedos, tá? Outra coisa muito importante é você ter um bom alongamento dos tendões do pé, principalmente do tendão de Aquiles. Então, alongar o tendão de Aquiles é muito útil, tá? Compressa de gelo ajuda bastante, não tem quase efeito colateral, melhora muito a dor. O remédio também ajuda e a fisioterapia é outra técnica que a gente usa. Tem algumas outras coisas que você pode fazer para o esporão, como a infiltração, tá? Tem uma técnica que a gente chama de ondas de choque, que você fica batendo ali para tentar estimular a cicatrização. E existem aí as cirurgias, que são raramente utilizadas, tá? A maioria das pessoas melhora sem precisar operar. E até, nós até recebemos outra ligação da Ana Maria, da Coab 2, que ela também fez a mesma pergunta, né? Do esporão de calcânio e os tratamentos, Isso, né? eu Então são muitos, cada um é um, então, né, doutor? Eu costumo dizer que tem 5 coisas importantes no tratamento do esporão de calcânio, que é alongar bem o tendão, é usar um bom calçado, é estar sempre fazendo a compressa com gelo, utilizar corretamente as medicações, às vezes infiltrações, e às vezes associar a fisioterapia. Bom, agora que você falou do sapato, né, a gente tem que perguntar. Existe algum sapato ideal, algum sapato assim que você fala, ó, esse sapato não pode ser usado, porque esse sapato vai dar problema na coluna. Eu gostaria que você falasse principalmente assim para as mulheres, né, que gostam de salto, ou seja, assim, às vezes até que trabalham o dia todo de salto. Um ortopedista, a sua opinião? A minha opinião é o seguinte, o que eu acho ruim são os excessos. Então, se você for usar salto, não vejo problema em usar salto. Pode usar de forma habitual, desde que você não tenha nenhum problema que impeça o uso do salto, como um problema na coluna ou alguma coisa no joelho, e desde que você não use em excesso. Aquele salto que você põe cedinho e vai tirar ele só à noite, ele pode te dar dor, tá? Aquele salto que você usa no dia a dia, que tira, não usa tanto, ou que você usa numa festa, esse não tem grandes problemas, tá? Uma coisa que eu acho importante no calçado, principalmente para as mulheres, é em relação à parte da frente, ao bico do calçado. É muito comum você ter associação de problemas ali na ponta do pé relacionada ao calçado de bico fino, aquele que a gente brinca que vai matar baratinho no canto, né? Esse é um calçado que você tem que tomar um pouco de cuidado. Principalmente as pessoas que têm joanete, as pessoas que têm calo nos pés, ali na sola dos pés, e as pessoas que têm dor nos pés, principalmente aquela dor no final do dia. Esse é um calçado que você tem que tomar cuidado, tá? Não sei se existe um calçado ideal, tá? O que eu costumo recomendar é um calçado que seja macio, que tenha um saltinho baixo atrás, uns 2 dedos. Rasteirinha nem pensar, né? Não é problema, né? Eu não gosto assim, se você tem um esporão de calcânio, a rasteirinha vai te doer muito o pé. Então você tem que levantar um pouco o salto. Se você não tem problema nenhum, você pode usar a rasteirinha que não tem problema. Então varia muito de pessoa para pessoa, de pé para pé, o problema que ela tem, o que ela faz e como ela quer usar o calçado. Então é difícil generalizar. O que dá assim para a gente generalizar é um calçado macio, um saltinho atrás e com um bico um pouco mais largo. Esse negócio de salto fino, com salto plataforma, isso não sei se muda muito não. Salto é salto. Salto é salto. É claro que quanto mais fino o bico, mais difícil de você andar, você tem que ter mais equilíbrio, você tem mais chance de torcer o pé, de ter uma queda, de escorregar. Quanto mais plataforma, menos a chance disso acontecer, tá? Aí fica a critério de cada um, né? Ou cada uma, né? Agora, o sapato tem que ser confortável, né? O importante não é ser bonito só, né? Ele deve ser bonito, mas o importante é que ele seja confortável. Aquele calçado que você põe no pé e parece que está descalço, esse calçado é bom. Agora, imagina você ter que sair, fazer uma caminhada e o sapato está apertando, é difícil. Vai né? te dar problema. Você provavelmente vai ter que parar de caminhar por conta disso. A Ia, lá do Souza Eventos, também ligou pra gente. Mandar um abraço pra Ia. Né?
Ela diz o seguinte: doutora, a minha irmã operou do joelho, colocou uma prótese há 1 mês e 20 dias. Está sentindo ainda dor. O senhor acha que isso é normal? Boa noite, um abraço. Boa noite. É comum, tá? Se foi uma prótese de joelho, a prótese de joelho é uma cirurgia bastante agressiva, tá? E é uma cirurgia dolorosa, principalmente nos primeiros meses, tá? Então é comum que ela esteja sentindo um pouco de dor nesse início, tá? A prótese de joelho, ela fica boa depois do 6º mês, depois de 6 meses de cirurgia. Aí ela deve se sentir muito melhor, tá? É claro que é importante ver o tanto que está doendo, se é uma dor controlável ou se está em excesso, e se ela não teve nenhuma complicação relacionada à cirurgia, como uma infecção, alguma coisa desse tipo que o pessoal chama de rejeição, que você tem que tomar cuidado. Se tiver tudo bem com a cirurgia, ela estiver conseguindo andar e estiver doendo um pouco, isso é bastante comum. Às vezes uma medicação resolve. Doutor, e assim, em relação à duração das próteses, né? Sim, hoje melhorou muito, né? Hoje a gente diz aí que uma prótese de joelho, quando ela é bem feita, né? Quando você realiza um bom procedimento cirúrgico e quando você usa uma prótese de boa qualidade, ela tem uma duração aí de 15 a 20 anos tranquila, tá? Se você usa uma prótese numa pessoa muito jovem, sei lá, 40, 50 anos, a tendência é que ela dure menos. Mas geralmente em torno disso, de 20 15 anos a gente vê, hoje a gente já vê com bastante frequência, tá? Aqui em Mococa, a prótese que eu tenho mais antiga tem 8 anos, né? Que é o tempo que eu estou aqui. E por enquanto está indo muito bem. E, doutor, muitas vezes até paciente jovem precisa fazer prótese. Algumas vezes precisa, tá? A gente evita, a gente segura o máximo possível a prótese no paciente jovem, mas tem alguns que não conseguem, não tem jeito, você acaba tendo que fazer numa idade mais precoce. A maioria das vezes são aqueles joelhos traumatizados, aquelas pessoas que tiveram lesões e foram operadas e tiveram complicações e o joelho gasta cedo, e algumas vezes as pessoas que têm as doenças tipo reumatismo, alguma coisa assim, né? Que são doenças às vezes graves e que você tem que intervir precocemente. Outro telespectador anônimo ligou para a gente e disse o seguinte, que ela é transplantada, né? Gostaria de saber, doutor, se o imunossupressor pode dar dor no joelho. Pode dar, tá? Não é frequente, é bastante raro, tá? Você tem que excluir outras causas, tá? O uso do imunossupressor, ele pode dar dor articular, tá? Mas é bastante raro. Geralmente a causa é outra na maioria das vezes. E um paciente que usa imunossupressor é um paciente que tem que ser sempre muito bem avaliado. Tem que ser muito bem acompanhado, né? Você não pode usar o imunossupressor o resto da vida e achar que está tudo bem. Você tem que fazer os controles, né? E a dor é sempre um sinal de alerta que a gente tem que ficar, né? Tem que tomar cuidado. Pode dar dor, não é frequente, mas pode. Outro telespectador anônimo nosso, outro amigo nosso anônimo, disse, doutor, dores no pescoço. Tem muita dor no pescoço. E vira para um lado, para o outro, é só estralinho para todo lado. Esse estralinho é perigoso? Não, esse geralmente não é. Se você movimenta e estrala o pescoço sem ter dor, é tranquilo, tá? Se você tem dor ao estralar o pescoço, essa já é um pouco mais preocupante, tá? Aí, no seu caso, fica um pouco difícil de eu dizer. A gente precisaria avaliar melhor para te responder. Então, para você, recomendaria que procurasse aí um ortopedista para ele te dizer se esse caso seu ele é problemático ou não. É muito importante, principalmente para esse pessoal que trabalha muito sentado, fazer aquela fisioterapia antes dos serviços. Tem empresas que têm isso, não tem? Eu acho que ajuda, eu acho que é uma coisa que é importante, tá? Só que a maioria das vezes, essas ginásticas laborais, né, elas são feitas por um período muito curto, são rápidas. E isso muitas vezes ajuda pouco, tá? Eu acho que o ideal é que a pessoa consiga, aí, na medida do possível, achar um tempinho e ter o hábito de praticar alguma atividade física aí fora do trabalho, né?
Porque quando você faz o exercício trabalhando, ele não te dá aquele bem-estar do exercício. Não libera a serotonina necessária. Não libera as famosas endorfinas, né? Então, o exercício bom é aquele que você gosta de fazer, aquele que te dá prazer. Fazer exercício na marra, geralmente o benefício não é grande. Eu falo, ó, e tem que escolher, tem tanta atividade física, né? Às vezes a pessoa não gosta de caminhar, vai para academia, vai nadar, mas alguma coisa tem que fazer, né? O ideal doutor? é que se faça de forma regular, tá? Que se faça sempre, que não faça nada em excesso e o principal, que faça alguma coisa que dê prazer, alguma coisa que goste de fazer. Não adianta você fazer hidroginástica se você odeia a piscina, não vai dar certo. Se você não gosta de caminhar, não adianta você insistir. Procure adequar a atividade física àquilo que você goste, né? Então, se você gostar de nadar, vá nadar. Se você gostar de correr, vá correr. Mas faça sempre de forma regular e com moderação. Porque a gente sabe que muitas vezes essas pessoas, por exemplo, praticam esporte só no final de semana, joga futebol só no sábado, isso muitas vezes pode ser até prejudicial à saúde, algumas vezes né? sim, isso aumenta muito o risco de lesão, né? Então aquela pessoa que você faz um excesso no final de semana e fica a semana toda sem fazer nada, às vezes você tem um risco maior de ter lesão durante o exercício, né? Porque o exercício, eu costumo brincar que é uma faca de dois gumes. Ele pode te dar muito benefício ou ele pode te dar lesão. Se ele te dá lesão, você tem que parar o exercício, tratar a lesão e aí tem que começar tudo de novo. É muito mais difícil. Então, assim, o ideal é que ele seja feito de forma regular, né? E nada de excesso. Então, correr é bom, correr demais, cuidado. Tem que começar devagar, Sempre, né? devagar. Às vezes a pessoa fala, vou começar a andar e já quer começar andando 5, 10 quilômetros. A gente vê dia, muito. Né? As pessoas começam uma atividade física por qualquer motivo que seja e vai começar a caminhar, já caminha 2 horas no primeiro dia e no outro dia o joelho está doendo. Aí já não vai mais, né? Já não vai mais, tem que parar o exercício, tem que tratar a dor e acha que aquele exercício não é bom para ela. Então, na verdade, não é o exercício não foi o exercício ruim. A forma que ele foi feita que não foi adequada, né? Então, se a gente tratar a lesão e depois adequar o jeito de se fazer a atividade, ele vai te trazer benefício. E é importante a gente falar também que na hora da atividade, a pessoa tem que estar com uma roupa adequada, calçado adequado, né? Porque claro, pode andar de sapato, né? Não dá para correr de Havaianas, né? Você tem que correr com um tênis que seja próprio para isso. Então, vá preparado para diminuir o risco aí, para diminuir a chance de ter lesão, né? Outra pessoa que ligou pra gente foi o Norberto Garibe, né? Mandando parabéns pro programa, um abraço para a doutora Eliana, para o doutor Fábio, está muito satisfeito com a cirurgia, né? E agradece a Deus por colocar médico tão competente para cuidar das pessoas. Deu trabalho para ir, né, doutor? Demorou, hein? Ele enrolou bastante. Enrolou, né? Mas ele foi operado recentemente, está indo super bem. Obrigado aí pela ligação. Tomara que seja melhor ainda. Eu acho que agora ele vai indicar, né? Tomara, cirurgia, não. Agora tem o outro lado, nós vamos pegar ele. Deixa ele. Tem mais uma ainda para fazer, né? Então, registrar aqui o nosso abraço, né, para o Norberto, que está assistindo a gente, a esposa dele, a Carminha, né, a todo o pessoal lá da família. E, tem a segunda parte. Vamos lá. Né? Ele não pode esquecer da segunda parte, pode, né, não. doutor? Pode deixar. Mas eu acho que com a recuperação que ele está tendo, eu acho que ele vai querer fazer outro lado também. Logo vai poder Calma, fazer... não agora. Mas logo vai poder fazer caminhada, fazer todos vai dar uma melhorada. Os exercícios que gosta. Doutor, logo nós falamos assim dos melhores sapatos, dos melhores que a pessoa tem que ter a roupa adequada, tudo. Eu gostaria também de perguntar a respeito de colchão, de travesseiro, assim, se tem algum colchão assim que o senhor indica, fala assim, esse colchão realmente relaxa mais a coluna, dá uma noite melhor de sono, existe isso? Então, eu digo que colchão você tem que tomar um pouco de cuidado na hora de escolher, porque a maioria das vezes esse monte de propaganda é para vender o colchão, não é porque ele vai fazer bem para sua coluna. Então o que a gente recomenda é que você use um colchão que seja bom, que seja bem feito, que não seja nem duro demais, nem mole demais.
E uma coisa que a gente vê muito problema é aquele colchão muito antigo, muito usado, que forma aquela curva, assim, esse colchão muitas vezes dá problema. Tem que trocar. Às vezes você tem que trocar. É assim, o importante é você dormir bem. O colchão você usa na hora que você está descansando. Então, se você está dormindo num colchão, está acordando bem, não tem por que trocar, a não ser que ele seja bastante usado. Se você está dormindo, acordando com dor, acordando todo dolorido, geralmente esse colchão não está te trazendo benefício. Por mais caro ou por melhor que ele seja, às vezes é interessante que você troque o colchão. Tá? Ó, a Silvia da São Domingos diz que o pé direito dela dói demais. Ela percebeu que após 3 meses, geralmente, assim que ela compra um calçado, ele fica torto sempre do lado de fora. Aí ela tem que comprar outro. Né? Então ela gasta mais, então, o sapato. Por quê, doutor? Será que ela pisa errado? Então, é difícil de eu responder para ela, tá? A maioria das pessoas, quando pisa por uma posição do pé, que a gente chama de varo, ela tende a apoiar o lado de fora do pé, tá? Então, de cada 10 pessoas que você pega, com certeza tem 8 ou 9 que vão gastar o sapato do lado de fora, tá? Se no caso dela isso está acontecendo em excesso, está gastando muito rápido, a gente vai ter que ver por que isso está acontecendo. Se isso é um problema ou se realmente é o calçado que ela está usando que não está adaptado ao pé dela, tá? Porque dependendo do tipo de pisada que ela tem um calçado mais adequado. Então, se ela tem um pé chato, ela tem que usar um calçado para pé chato. Se ela tem um pé chato e usa um calçado contrário, provavelmente ele vai gastar mais rápido. Existem lugares até que fazem sapatos adaptados, com planilhas, tem todas as coisas assim, Existem. tem? Você tem várias coisas que podem ser feitas. Primeiro, a escolha de um calçado próprio para o seu pé, e suas marcas de mercado aí tem. Você pode fazer calçados moldados no seu pé, você faz o molde e em cima desse molde você confecciona o calçado. Isso a gente usa principalmente para quem tem problema, né? Para mim aqueles sapatos não é mas são sapatos meio feios, o pessoal né? Não acha o mais bonito do mundo, não acha. Você passa em frente assim, aquelas lojas, assim, vê aqueles sapatos, e fala, nossa senhora, o dia que eu começar a usar esse aí é porque eu já... porque a coisa tá feia, né? É a impressão que a gente tem, né? Podia ser uns negócios mais... Principalmente as mulheres, elas não acham eles bonitos, não. Não. Ó, você nunca vê mulher olhando aquela vitrine, não, né? Não. Mas tem umas lojas aí que você vê sempre. Mas vamos lá, ó, o José da São Domingos disse o seguinte, olha o que aconteceu com o José. Ele estava jogando futebol e ao chutar uma bola, ele sentiu uma dor insuportável na coxa. Aí ficou lá quietinho, a dor ficou por uns 2 dias. No 3º dia, a dor dele até melhorou. Mas ele falou, doutor, o que será que aconteceu com a minha coxa nesse dia? Olha, difícil de eu dizer assim, né? Mas provavelmente foi uma lesão muscular, né? A coxa, ela tem uma musculatura muito potente, uma musculatura muito forte, que é muito usada para você correr, para você chutar, para você jogar bola. Então, provavelmente você fez alguma lesão dessa musculatura. Se você melhorou rápido, a lesão não deve ter sido grave, deve ter sido uma lesão grau 1, que a gente chama, que é uma lesão leve. Agora aí, muito cuidado na hora de voltar para o jogo. Se você teve uma dor importante, teve que sair do jogo, em alguns dias ela melhorou, cuidado na hora que você for voltar para o jogo, porque é muito frequente, na hora que você volta, você tem a dor de novo do mesmo jeito. Ele vai tomar cuidado agora para chutar, bastante não vai? Cuidado, não. Porque a dor foi desse jeito, né? Se foi tão importante, ele tem que tomar precauções. Vamos lá, ó, a Cida da Vila Santa Rosa, ela diz que tem 50 anos, operou a mão, que ela tinha síndrome do túnel do carpo, né? E agora ela está com neuroma de órgão. E entre os dedos do pé. Seu pé, doutor, fica sempre anestesiado, doendo. Será que vou ter que fazer cirurgia também? É uma possibilidade, tá? O neuroma, a gente chama de neuroma de Morton, tá? Que é uma inflamação no nervinho ali do pé. Ele dá uma anestesia ali nos dedos, tá? Não é raro, é frequente, tá? Muito mais comum em mulheres, tá?
E o tratamento cirúrgico é a exceção, tá? Você vai operar o neuroma se nada funcionou de tudo que você fez, tá? Uma das coisas importantes aí no neuroma é diminuir ali o aperto na ponta do pé. Então, aquilo que eu falei do calçado, para você é importante. Então, não use um calçado de bico fino que vai apertar o seu pé ali na ponta. Procure usar um calçado aberto ou um calçado mais largo na ponta, tá? Outra coisa importante é fazer o tratamento que a gente tem aí que vai te ajudar. Aí você pode usar medicações, as infiltrações funcionam muito bem no tratamento do neuroma de Morton, tá? E algumas técnicas de fisioterapia também ajudam, tá? Cirurgia para o neuroma de Morton não é a regra, é a exceção. Só se nada deu certo você vai operar, tá? E tem que saber, se for operar, você vai tirar o nervo. E aí seu pé vai ficar adormecido para sempre, tá? Então, o neuroma ele melhora a sua dor, mas ele não tira a dormência quando você opera. Tem que escolher, então. É tentar não operar, tá? Operar realmente em último caso. Porque 100% não vai ficar. Difícil. O Gustavo da Coab, tá vendo quantos homens estão ligando, né? Viu? Ortopedista, né? Os homens ficam... Não, tá dividido. Então vamos lá, pro Gustavo agora, lá da Coab 2. Ele disse assim, doutor, depois da cirurgia que ele fez do ligamento cruzado, sim, né? Fez fisioterapia e tal, agora não precisa fazer musculação também para fortalecer? Precisa, não precisa ser musculação, mas precisa ser feita algum tipo de atividade para fortalecimento da musculatura da coxa. Principalmente nos primeiros meses pós-cirurgia. E a gente diz que os primeiros 6 meses são muito importantes. As pessoas que recuperam bem o joelho nos primeiros 6 meses geralmente não tem problema. O que a gente vê muito são aquelas pessoas que operam e acham que a cirurgia resolveu o problema. Não, a fisioterapia ela é essencial, o fortalecimento muscular ele é muito importante e você tem que fazer um treino para que você não tenha medo do seu joelho. Se você faz tudo isso direitinho, seu joelho tem uma chance muito grande de ficar praticamente normal. Se você falha em alguma coisa, principalmente no fortalecimento muscular, esse é aquele joelho que ele é bom, mas ele não é aquela maravilha. Ele vira e mexe, ele te incomoda. Eu acho interessante você falar isso, porque muitas vezes as pessoas acham assim, ó, fiz a cirurgia, acabou. Não, é um começo, né? Isso. De mudança, às vezes, de hábito, de mudança de vida, de uma convivência com fisioterapia. Às vezes a pessoa quer tomar comprimido, mas não quer fazer fisioterapia. Exato. Eu costumo dizer que, principalmente em joelho, a cirurgia não é o final do tratamento, é o começo, tá? Se você opera e não faz mais nada, não fica bom, tá? Se você opera e faz uma boa recuperação pós-cirurgia, a chance de ficar bom é muito grande, 90%, tá? Então, não tem jeito, tem que operar e tem que fazer a recuperação. E eu digo assim que ganhar massa muscular não tem outro jeito. Não tem comprimido, não tem remédio, não tem jeito. É exercício, tá? Você pode usar academia, você pode usar a bicicleta, você pode usar o pilates, tem um monte de atividade que você pode usar, mas não tem jeito. Se você não exercitar a musculatura, ela não melhora, ela não ganha força. Então, todo mundo que vai operar o joelho, claro, principalmente as lesões de ligamento e menisco, precisam fazer uma boa recuperação pós-cirurgia. O Luiz Carlos Mansu, Luiz Carlos é lá da Santa Clara, ele falou que ele tem dor na canela, doutor, né? Mas é uma dor assim, tá? E vai embora, né? E ele percebe que essa dor é principalmente quando ele usa sapato, né? Quando ele usa tênis, ele não tem tanto essa dor, né? Porque tem várias causas que podem justificar a dor dele, tá? Eu vou dizer a mais comum, não sei se é a dele. A mais comum é que o pessoal conhece aí por canelite, tá? Que dá uma dor bem na canela. É canelite mesmo. Canelite, até escrito em livro, tá? O nome, vamos dizer, mais científico é spleen shift, mas o popular é a canelite. Então você tem uma inflamação ali numa membrana que recobre o osso, que se chama periósteo. O que é comum nesse tipo de problema? Toda vez que você faz uma atividade mais intensa,
ou que você corre, ou que você joga, ou que você fica muito tempo em pé, começa a doer. Você para a atividade, ou você senta, ou você para de correr, a dor melhora rápido, tá? Isso é um problema, a maioria das vezes não é grave, mas ele limita muito, ele dá trabalho para resolver, tá? E consegue se resolver. No caso do Luiz Carlos, não tem dúvida, eu acho que ele tem que adequar o calçado, né? Se o calçado dele não tá bom, se ele está tendo dor com o sapato, procure usar um sapato mais macio. Existem alguns sapatos que têm amortecedor, que tem o salto um pouco mais elevado. Isso vai ajudar ele a ficar mais parecido com o tênis. Então a dor dele deve diminuir bastante. Às vezes é a qualidade do sapato, né, Isso, doutor? o sapato de sola rígida, aquele sapato, hoje usa-se menos, né? Aquele sapato que você pisa no chão, ele faz barulho. Faz tec, tec, Isso. tec, fala, tá Muitas vezes, chegando, né? Muitas vezes esse sapato ele dá mais problema. Os sapatos mais macios, com solado de borracha, que tem amortecimento, esses calçados, eles dão menos problema. Então, foi aí a dica para você, Luiz Carlos. A Marli, da Coab 2, diz que a mãe dela é diabética. E a mãe dela tem queimação na região do pescoço. Doutor, isso daí pode ser alguma coisa de coluna ou é do diabetes mesmo? Na região do pescoço? Isso. Então, a região do pescoço não é uma região comum relacionada aos problemas do diabetes, tá? Então, provavelmente tem mais relação com os problemas de coluna, tá? Ou de musculatura de coluna, tá? Agora, o diabetes, ele dá muito problema nas extremidades, nos braços, principalmente nas pernas, né? Então, eu acho que no caso dela... A queimação é bem... A gente fala em botas e em luvas, né, doutor? Exato. A Maria de Lourdes, da São Domingos, ela disse que ela tem um desgaste, mas no polegar. Sim. Nos dois da mão, um desgaste, e ela tem muita dor nisso. Isso tem tratamento? Sim, tem tratamento, tá? O desgaste do polegar, ele é frequente, tá? A gente chama de risartrose. Como qualquer desgaste, ele tem os mesmos tratamentos. Você pode tratar isso com medicação, tem remédios para desgaste. Você pode tratar isso com infiltrações e você pode tratar isso com cirurgias, tá? Se ela tiver já um pouco mais de idade, tiver com muito sintoma, muita dor e não tiver conseguindo usar o dedão direito, tiver dificuldade para pegar as coisas, a indicação provavelmente aí é cirúrgica. Pode ser assim pelo trabalho, às vezes, que ela faz, não pode ser, doutor? Pode ser pelo trabalho, mas o desgaste do polegar, como todos os outros, ele tem um fator genético importante. Então, se ela for procurá-la na família, ela deve achar alguém, tá? E principalmente no caso dela, que é nas duas mãos, tá? Quando você tem relação com o trabalho, geralmente vem na mão dominante. Então, a pessoa canhota tem mais na esquerda e a destra mais no lado direito. Pode trabalhar só de um jeito, né? Entendi. Tem que estar sempre mudando, tem que mudar né? Um pouquinho. Então, vamos lá. A Clarice diz que sente... do joelho para os pés, né, mais a parte bem inferior, ela tem uma queimação insuportável. Mas é quando ela deita ou quando ela cruza as pernas, né? Ela gostaria de saber, doutor, o que pode ser essa queimação tão grande que ela tem nas pernas, né? E manda um grande abraço para você, que está gostando muito do programa. Outro abraço, Clarice. Pergunta difícil, não é fácil. Tem um monte de coisa que pode ser, tá? Vou falar algumas delas. Uma é o tal do diabetes, que pode dar uma dor desse tipo. Outra causa são os problemas de coluna, tá? É frequente você ter dor do joelho para baixo nos problemas de coluna, tá? Principalmente quando você deita, né? Às vezes você aperta ali o nervinho da coluna e a dor vai lá para a perna, tá? Existem alguns outros problemas, como algumas doenças reumáticas, alguns problemas um pouco mais raros, como doenças neurológicas, que a Liane entende mais que eu aqui, que podem dar esse tipo de problema. Mas aí eu acho que o diagnóstico diferencial principal são os problemas de coluna e os problemas metabólicos, né? Que é o diabetes e as outras doenças. Tá certo. A Maura, da Coab 2, primeiro, boa noite, um grande abraço para o doutor e para a doutora. Outro para você, Maura.
Abraço a você e a todo o pessoal aí da Coab 2. Então eu disse o seguinte, que ela tem uma hérnia de disco, né? Então que ela tem essa lesão na coluna. Mas dói tanto que às vezes só de agachar ela tem falta de ar, dói até o estômago. Isso pode ser tudo proveniente da minha hérnia de disco, doutor? Tenho 57 anos. Pode, na verdade, a hérnia de disco, ela dificilmente dá falta de ar, ela não dá náusea, vômito, tá? A dor dá, então se você tiver uma dor muito importante, se essa hérnia estiver pinçando muito ali, o processo inflamatório é grande, você pode ter falta de ar, você pode ter náusea decorrente da dor e não da hérnia de disco, tá? Então aí, no seu caso, não tenha dúvida, precisa tratar o problema, tá? Precisa tomar o cuidado, principalmente na hora de agachar, que é a hora que a hérnia mais vai te dar dor. E você precisa ver se não tem nenhuma outra coisa, se não tem nenhum outro problema aí que está dando algo parecido. Outra pergunta também de hérnia de disco é da Maria, lá do Jardim Nova Mococa. Ela também diz que tem hérnia de disco e sente muita queimação nas pernas, né? Ela gostaria de saber se ela pode fazer caminhada, se ela tem hérnia de disco. Não é proibido, mas não deve, tá? Eu, se fosse você, não faria caminhada como exercício, tá? A caminhada nas pessoas que têm hérnia de disco, principalmente aquelas que têm dor nas pernas, ela costuma piorar a lesão, tá? Então eu acho que para você, depende da fase que você tá, se você tá com muita dor ou se você tá mais ou menos controlada, o exercício vai te ajudar, mas ele deve ser feito de outra forma. A caminhada não é indicado, o ideal é uma atividade mais leve. A gente recomenda muito aí as atividades na água e hoje a gente recomenda também o Pilates, que é uma atividade interessante para esses tipos de problema. A gente percebe assim que o fisioterapeuta e o ortopedista estão lá juntinhos, né? Juntinhos, inclusive existe uma especialidade da fisioterapia que é a ortopedia. Temos ótimos fisioterapeutas na cidade e abraço a todos os parceiros aí. Então vamos mandar um abraço aos fisioterapeutas que tanto ajudam o Dr. Fábio, né? A Nair, da Vila Mariana, diz que tem tendinite. O doutor tem nos 2 braços e eles incham, principalmente direito. Tenho muita dor. Tudo isso começou após uma queda. Faz fisioterapia, mas não melhora. Doutor, será que existem outros tratamentos para tendinite sem ser a fisioterapia? Existem. Eu não consegui entender se é no ombro ou se é no cotovelo. Tá? Ela falou que é no braço. Parece, né? Deve ser ombro, tá? Mas o cotovelo é parecido. Você sempre tem que iniciar o tratamento da forma mais simples, com as medicações, com a fisioterapia, com a compressa de gelo. Dependendo do caso, podem ser feitas infiltrações, tá? Se no seu caso você já tem isso pós uma queda, já fez vários tratamentos, não teve melhora, você tem que ver se há lesão do tendão ou se é só inflamação, se é só uma tendinite ou se tem alguma ruptura. E aí vai ter que começar a pensar num tratamento um pouco mais agressivo, geralmente a cirurgia. Tá? Importante é saber que sempre tem alguma coisa a se fazer, A gente não consegue resolver tudo, mas a gente ajuda. Então vamos lá. Doutor, nossa hora se foi, né? E cansou? Não, tranquilo. Então, tá bom. Eu gostaria de agradecê-lo mais uma vez, né, por ter aceito o convite. Eu sei que você também é uma pessoa muito ocupada, está sempre trabalhando, chegar cedo no hospital, né? Tem que trabalhar, né? E aceitou carinhosamente estar aqui com a gente, respondeu aos nossos telespectadores, que eu tenho certeza que muita gente tirou suas dúvidas e aprendeu bastante. Isso, né? Foi bem legal, eu agradeço o convite, muito gostoso estar aqui. Obrigado às pessoas que assistiram, mandaram as perguntas, um abraço para todo mundo. E espero voltar outras vezes aí. Com certeza, mas antes eu quero lhe oferecer os doces aqui, né, da Biba, né, que é uma empresa mocoquense, que a Pérola, que você conhece, né, que, né, anda com os nossos entrevistados.
É para você, pro garotinho que está em Obrigado. casa, para a esposa, né? Legal. E a gente não pode terminar nosso programa também sem mandar um abraço pro seu pai, né, o Dr. João. Ei, faz tempo que não vem aqui, eu canso de convidá-lo, sabe? Convida ele. Ei, mas ele sempre... Ele dá uma fugida? Não? É. Convida Então, ele que ele vem. ó, para deixar aqui já o convite aqui, né, em público para o Dr. João, né, o pediatra também tão renomado, né, que vem aqui também com... Vão gostar, ele vai falar bastante coisa interessante também. Hoje um dia meio triste para a gente, né, que perdemos um amigo de profissão, né, o Dr. Roberto Nasser. Manda nossos sentimentos à família, né, com certeza já está com Deus, né? Sem dúvida. Eu sei que é difícil, mas a gente tem que rezar bastante. Não perder nunca a fé, né? Não perder as esperanças e tocar, né? Então, nosso abraço, né? Nossos sentimentos à família, né? Dr. Roberto, além de médico, empresário, sempre foi muito parceiro nosso aqui da TV Direto, né? Um dos nossos parceiros mais antigos, né? Sempre acreditou no nosso trabalho, esteve junto com a gente, né? Então, a gente também receba nossos sentimentos da família, né? Doutor Roberto Nasser. E nós temos que ir à luta, né, doutor? Vamos que vamos. E eu espero que você goste dos docinhos e Obrigado. volte muitas e muitas vezes aqui com a gente. Obrigado. Tá, Valeu. Gente, a todos vocês que ligaram, participaram, ou seja, nos ajudaram a fazer o programa Saúde. Meu muito obrigado de coração. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado.